Pessoal, o que a gente vai ver agora é o que o produto interno e a norma implicam de questões geométricas sobre ele. O que eles têm de interpretação geométrica para dar para a gente. Primeira coisa da norma, a partir da definição que a gente deu, é a seguinte. Imagine que eu tenha um vetor U qualquer, então aqui é o eixo X e aqui o eixo Y. Eu vou desenhar o vetor U por aqui. Então as coordenadas dele em X são o 1 e aqui o 2. Então esse daqui é um vetor, o 1, o 2. Aqui está formando um triângulo, e ele é especificamente retângulo, então eu vou passar isso daqui para cá. Então temos um triângulo retângulo, e agora, qual é o tamanho desse cateto? Está indo aqui de 0 até U sobre 2, então a distância disso daqui é U sobre 2, então o comprimento disso daqui, U sobre 2 não, U2. E aqui o comprimento é U1 menos 0, porque está indo até o 0. Então o comprimento disso daqui, U1. Vou chamar o cateto de C. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que C ao quadrado é igual a U1 ao quadrado mais U2 ao quadrado. Então a gente tem que C, a gente passa isso daqui como raiz para cá, tira o quadrado desse, fica a raiz de U1 ao quadrado mais U2 ao quadrado. Isso daqui era aquela definição de norma que a gente tinha. Fica a norma de U. E também pela definição de produto interno, fica a raiz quadrada do produto interno de U com ele mesmo. Então, a norma tem a ver com comprimento, no sentido que a gente definiu a norma. Então, norma tem a ver com comprimento. Então, esse aqui é o sentido geométrico que a gente está dando. Em contextos mais gerais, nem sempre uma coisa implica a outra, mas para o nosso caso aqui, no RN, ela implica isso daqui mesmo, que a gente quer. Agora, a segunda coisa é um caso particular para o produto interno, porque a gente tinha aqui, a gente tem um vetor U, a gente tinha um vetor V, e a gente conseguia escrever isso daqui, se eles têm um ângulo θ, que era escrito da seguinte forma, produto interno de U com V é igual a norma de U vezes a norma de V vezes cosseno do ângulo que é formado entre eles. Então, eu posso perguntar para você o que acontece se o ângulo entre esses vetores for de 90 graus. Então, significa que o cosseno de 90 graus, quanto vale? Cosseno de 90 vale 0. Então, a gente vai colocar aqui em cima. Então, a gente vai ter que produto interno de U com V é igual a norma de U, norma de V, vezes 0. Então, implica que o produto interno entre eles é 0. Então, uma coisa que vai valer é, sempre que o ângulo for 90 graus, o produto interno vai ser 0. E se o produto interno for 0, necessariamente vai ter que ser 90 graus. Porque a única coisa que pode zerar aqui é o cosseno, porque a única forma de dar um comprimento ou uma norma zerada é se o próprio vetor for o 0. Mas se a gente desconsiderar esses casos, a gente vai ter que, isso daqui vai implicar, vou colocar esse símbolo aqui, ó, U perpendicular a V. Então, eles são perpendiculares. Então, isso aqui sempre vai valer. Então, duas coisas importantes. É o significado de norma na questão geométrica e a questão do ângulo. E outra coisa, a gente tem que U, V, repetindo aqui, igual módulo de U, módulo V,
cosseno θ. Isso daqui é sempre maior ou igual a zero. Isso daqui só vai ser igual a zero quando um dos vetores aqui for o zero. Isso daqui pode variar, cosseno de θ, como a gente tinha colocado, pode variar de 1 até menos 1. Então, a única coisa que vai comandar o sinal, na verdade, do produto interno, porque vai ser uma coisa positiva vezes uma coisa negativa, é o próprio ângulo. Então, a gente vai ter que o cosseno ser negativo, para o produto interno ser negativo. E a única forma disso acontecer é quando o ângulo θ entre U e V, então o ângulo θ, ele vai ter que ser, o ângulo θ, ele vai ter que ser maior que 90, porque se for 90 dá zero, e vai ter que ser menor ou igual a 180 graus. São essas as condições. Se a gente considerar só a primeira volta, né? Então, o produto interno vai ser quando o ângulo entre os dois vetores for obtuso. Então, vai ser esse caso aqui. E agora uma segunda coisa que a gente pode ver é a chamada lei de Pitágoras. Se a gente tiver um triângulo retângulo, da seguinte forma. Deixa eu desenhar outro aqui. Vou colocar um U aqui, vou colocar um V. Eles fazem um ângulo de 90 graus. Esse vetor que aparece aqui você pode conferir com a lei do triângulo ou a lei do paralelogramo, que isso daqui é o vetor U menos o V. Então, pela lei de Pitágoras, pelo próprio teorema, a gente tem que o quadrado da hipotenusa, que a gente vai colocar como norma, quadrado, que esse aqui é comprimento, tem que ser igual a U ao quadrado mais V ao quadrado na norma. Isso aqui é o próprio teorema de Pitágoras, agora colocando no sentido de vetores e também de norma. Uma outra coisa que a gente pode ver é desigualdade triangular. Outra desigualdade muito importante na matemática. Desigualdade triangular. Que é a seguinte: se eu tenho um vetor U, eu tenho um vetor V. Pela lei do paralelogramo ou do triângulo, eu posso construir um vetor aqui, que é o U mais V. E esse vetor que aparece aqui é o próprio vetor U. Então eu tenho um triângulo que está dessa forma aqui. Ó. Aqui está o U mais V. Aqui embaixo está o V. Aqui está o V. E aqui está o U. Eu posso escrever a desigualdade triangular, que é o seguinte. Existe uma desigualdade na trigonometria, na geometria em geral, que a soma de quaisquer dois lados de um triângulo é sempre maior que o outro. Você pode fazer esse teste com qualquer triângulo que seja possível. Então eu posso falar que o comprimento de U mais o comprimento de V é sempre maior ou igual o comprimento do outro lado, que aqui é o U mais V. Isso daqui eu posso falar, porque isso daqui é uma desigualdade da geometria. Então, um exercício poderia ser o seguinte: eu dou dois lados para você, aliás, dou três lados de um triângulo e peço para verificar se é possível formar esse triângulo. Então você faz isso, soma dois lados, tem que ser maior ou igual ao outro. Você faz isso 3 vezes, porque você tem que somar de 2 a 2. Então assim a gente fecha essa parte, depois a gente faz exercícios e volta nessas questões.